Chuvas acima da média no norte da Amazônia. Nível do Rio Acre apresenta sinais de vazante. Nesta edição você vai ver também. Lar dos Rancenianos do Amazonas ganha novos pavilhões. Governo da Bolívia vai devolver veículos roubados no Brasil. E ainda, em Roraima, cachoeiras no Tepequém sofrem com acúmulo de lixo. Está no ar o Jornal da Amazônia. Olá, boa noite. Governo da Bolívia anunciou devolução de mais ou menos 500 veículos roubados no Brasil que foram levados para o país. Os detalhes você acompanha agora em mais uma reportagem do Jornal da Amazônia. Guajará-Mirim tem aproximadamente 45 mil habitantes. Apesar de ser uma cidade pequena no interior do estado, vive alguns dilemas próprios de uma região de fronteira. Um deles é o problema com furto e roubos de veículos. No ano passado, a Polícia Civil recuperou 24 veículos roubados de várias partes do estado, que seriam atravessados para Guajará-Mirim. Depois que eles chegam à Bolívia, fica mais difícil serem recuperados. Um cenário que deve mudar agora com essa cooperação internacional entre governo boliviano e governo brasileiro, de fazer a devolução desses veículos. Mas apreendemos vários veículos, maioria deles antes que cruzassem para o lado boliviano. A polícia afirma que já houve registro de automóveis apreendidos que teriam como destino a Bolívia, mas a preferência é por motocicletas. Elas são menores, chamam menos atenção e também são utilizadas como moeda para compra de entorpecentes. Os portos clandestinos são algumas opções para a travessia de veículos. Em Guajará-Mirim há vários deles. De acordo com o delegado, a fronteira de quase 1.300 quilômetros entre o estado de Rondônia e a Bolívia dificulta o monitoramento policial. E após uma subida repentina do Rio Acre, ele começa a apresentar sinais de vazante. As informações direto de Rio Branco com a repórter Agnes Cavalcante. O Rio Acre apresentou o sinal de vazante na manhã desta segunda-feira e quem vai nos falar mais sobre esse assunto é o coordenador da Defesa Civil Estadual, Coronel Carlos Gundim. Coronel, o nível do Riozinho do Rolo é a que preocupa nesse momento, não é? Então, a principal preocupação nossa, o Riozinho do Rolo, tendo em vista ele ter apresentado uma enchente de 14 centímetros nas últimas 24 horas. Além disso, tem um outro afluente do Riozinho do Rolo, que é o Espalha, que também está enchendo, né? Nos demais lugares, né, a bacia do Rio Acre, do primeiro município, né, que é Assis Brasil até Rio Branco, em todos os lugares está vazando. Então, para nós, da Defesa Civil do Estado, é uma tranquilidade, né, apesar de nós darmos o apoio secundário, né, a Defesa Civil do município, coordenada pelo Coronel Jorge, eles estão preparados, né, desde janeiro para dar um apoio para a população, caso seja necessário. Mas nós estamos aí naquela perspectiva de tranquilidade, né? Não está 100% descartada a alagação, porque nós temos históricos de alagação no mês de abril, né? Apenas 18% de alagação nos últimos 20 anos ocorreram em abril. Então, pelo fato da quantidade de chuva, né, desse período, estamos no inverno, o rio vai ficar sempre oscilando entre enchente e vazante até meados de abril. Ok, Coronel, muito obrigada pelas informações. A Defesa Civil do Estado está à disposição. Agnes Cavalcante para o Amazonsat. Já a Defesa Civil do Amazonas se prepara para uma ajuda humanitária aos municípios que estão sofrendo com a cheia dos rios no interior do estado. Mais de 25 mil famílias já foram atingidas e sofrem os impactos das águas. Equipes da Defesa Civil visitaram Benjamin Constant na última semana. O município, no Alto Solimões, está em situação de atenção. O rio Javari subiu mais que o esperado e está 6 centímetros acima do registrado no mesmo período do ano passado. Ela chegou mais cedo aqui por causa que muita chuva, né, cara? A tendência dela é subir bastante. O cenário é mais preocupante nas comunidades distantes da sede municipal, mas até na sede a água já toma conta de algumas ruas. Segundo o levantamento da Defesa Civil, as áreas alagadas atingem mais de 400 famílias na cidade. Na casa de Dona Raimunda, a parede ainda tem a marca do nível que a água chegou em 2012,
o ano da cheia recorde no Amazonas. Ela está preocupada e tem medo que a situação se repita. Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Porque ainda tem mês de março todinho e abril. No Alto Solimões, o nível dos rios está a menos de 1,5 metro da cota recorde. Uma nova coordenação da Defesa Civil foi inaugurada em Tabatinga para facilitar o trabalho das equipes que atendem a população da área. Até a semana passada, Ipixuna, Itamarati, Carauari, Eirunepé e Apuí haviam decretado situação de emergência por causa da cheia. Outras 9 cidades estão em estado de atenção, sendo monitoradas pela Defesa Civil. O trabalho inicial é a construção de pontes para facilitar o acesso dos moradores. A próxima etapa será a entrega de ajuda humanitária e a retirada das famílias para locais seguros. Agora nós estamos primeiro fazendo a parte de proteção individual das famílias no deslocamento. Depois nós vamos retirá-las e colocá-las em casas de família ou casa de amigos, parentes, e as que não tiverem condições nós vamos estabelecer nas defesas civis municipais um sistema de abrigo e depois um sistema de provisão. Com a mudança nas prefeituras, algumas defesas civis municipais foram desarticuladas com troca no comando das operações, o que tem dificultado o atendimento à população. Isso acaba sendo um dificultador, mas nas situações extremas, quando a situação é de alto risco, de grandes proporções, isso não é levado em consideração. Há sempre o governo federal articulando, passando recursos. E um avião de pequeno porte caiu ainda há pouco na Avenida do Turismo, zona oeste de Manaus. De acordo com informações apuradas pela nossa equipe de jornalismo, tanto do Jornal da Amazônia quanto do Portal Amazônia, 2 pessoas ficaram feridas, entre elas um americano e um brasileiro. Eles foram atendidos pelo SAMU. Não houve explosão. E na semana passada, a Agência Nacional de Aviação Civil realizou uma série de fiscalizações em aeronaves da capital amazonense. Durante a ação, 8 apresentavam problemas. Entre as pendências estavam falhas nas documentações, extintores, pneus carecas e acondicionamento inadequado de carga. A notícia completa você confere ainda no nosso jornal e também no portal amazônia.com. Veja a seguir chuvas acima da média no norte da Amazônia. Nós voltamos já já.